Olá, boa tarde. Começa agora uma nova edição do Opinião, que recebe hoje, com muito prazer, dois convidados. O médico ortopedista Matheus Jerônimo. Boa tarde, doutor Matheus. Muito obrigado pela sua presença. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Boa tarde a todos que nos assistem. Vamos falar um pouco mais, um papo legal, falar de saúde, Sem falar dúvida. de cinema. Saúde e cinema também, Isso porque aí. a nossa convidada, a outra convidada de hoje, é a cineasta, artista, enfim, Helga Nemetic. Helga, é um prazer recebê-la aqui na Opinião. Prazer Obrigado. é todo meu, Francisco. E vamos falar bastante sobre cinema e saúde, essas duas artes que estão agora envolvidas aqui junto com a gente. Pois é, e o telespectador deve estar pensando, puxa vida, mas ortopedia e cinema, né? Vamos ver a relação, porque o Dr. Matheus desenvolveu uma técnica muito particular, muito especial, com relação à cirurgia de quadril, uma novidade na área. E isso foi documentado pela nossa cineasta Helga Nemetic, né? Trazendo então muita luz, jogando luz sobre essa questão da cirurgia de quadril. Eu gostaria, doutor Matheus, começando, falar exatamente a respeito desse modelo de cirurgia. Foi criado pelo senhor, enfim, de que maneira o senhor trabalha com relação à cirurgia de quadril? A cirurgia de quadril, ela existe há muitos anos, mas antigamente existia um maior índice de complicações, um maior índice, uma menor durabilidade dos materiais. Isso evoluiu muito, com Sim. técnicas mais modernas e materiais também mais modernos e com maior durabilidade. Então, antes a gente tinha próteses que duravam 7, 10 anos. Hoje elas ainda existem, tem que tomar cuidado porque ainda existem algumas de má qualidade, mas hoje tem próteses que vão durar aí 30 anos ou uma vida inteira. A gente ainda não sabe, porque essas próteses existem há cerca de 30 anos, né? E a técnica que eu faço, ela é menos invasiva, então ela vai preservar mais musculatura, vai preservar mais nervos, isso vai dar uma recuperação mais rápida ao paciente, um retorno mais rápido ao trabalho, às atividades do dia a dia com menor sangramento, então mais segurança e mais conforto. Os pacientes podem caminhar no mesmo dia. No mesmo dia. E sai com do centro carga cirúrgico total. andando. Sai do centro cirúrgico andando. O tempo de passar anestesia, poucas horas depois, Sim, a já está recuperação. caminhando e a grande maioria sem dor. Essa técnica Sem ela dor. já existe há algum tempo, não foi eu que criei. O que eu fiz é adaptar muitas das técnicas que hoje eu faço algumas técnicas, Sim. e hoje eu adapto o melhor de cada uma para cada técnica que eu faço. Então eu consegui pegar, hoje eu uso algumas peculiaridades próprias que eu fui vendo com a minha experiência, os resultados dos pacientes. Sim. E hoje eu adaptei o melhor de 3 técnicas, então eu peguei, são detalhes, mas detalhes que realmente estão fazendo diferença na vida dos meus pacientes e que eu fico muito feliz com isso. Se a pessoa já consegue sair andando depois da cirurgia, uma cirurgia perfeito, desse porte, é uma coisa fantástica. Aliás, Helga, eu queria ouvi-la a respeito disso, que você fez um documentário a respeito dessa técnica, enfim, invasiva. Nós estamos fazendo, né? Porque nós já temos aí o primeiro episódio pronto, estamos já no processo de filmagem do segundo episódio, teremos mais um episódio, porque vai ser uma série documental, né? E essa série documental, ela existe de forma que as pessoas elas vão entender como essa cirurgia ela transforma a vida do paciente. É a vitória sobre a dor, como é de fato o nosso título, né? É o nome do documentário. Artroplastia, a vitória sobre a dor. Porque você não imagina... as pessoas elas vão poder ver a vida desses pacientes antes e depois da cirurgia. A transformação, tudo que elas não eram capazes de fazer e que vão voltar a ser capazes de fazer. E nesse caso desse nosso segundo episódio, uma paciente que nunca foi capaz de fazer, vai ser capaz de fazer agora depois da cirurgia. Isso é muito bonito, porque é emocionante e é uma experiência em que o espectador vai poder desvendar todos os mistérios dessa cirurgia e entender que é possível. Entender que é possível você voltar a viver. Muito bem. Costumo dizer que a medicina é uma profissão nobre, Sim. Exatamente porque, além de salvar vidas, ela tem a missão de
aliviar o sofrimento. E é o que a gente E não diz. pode haver nada mais digno, Com tá certeza. certo, do que isto. E é isso, quando a gente fala sobre isso, a gente está unindo essas duas artes, porque Claro, a medicina ela salva, ela transforma, e a arte também, ela salva e transforma, né? claro. Na medida em que divulga e dá amplitude a todas essas técnicas. É né, isso. E Matheus? é através da arte que nós estamos conseguindo levar a mais pessoas essa informação Exatamente. Claro. do que tem de mais novo, mais moderno, de como a cirurgia realmente transforma vidas. E vendo a Helga falar, era difícil aqui parar de sorrir, viu, Helga? Porque eu sou muito feliz com isso. É Claro. uma transformação de vida, devolver realmente qualidade. Devolver a Eu vida, não muitas poderia- vezes, ao cidadão. É devolver a vida, eu não Devolver a poderia ser mais feliz. São pacientes que às vezes não conseguem mais tomar banho ou colocar sua roupa sozinho, Lógico. Sim. com uma dificuldade extrema para caminhar, ou com esse Consegue ficar em paciente pé, né, agora, muitas vezes. que nunca, desde a infância, ele nunca teve qualidade de vida, nem para abrir a perna. E assim, poucos dias, a recuperação Resolve dela é esse problema. excelente, é muito gratificante. gratificante. Sem dúvida É nenhuma. muito. Agora, doutor Matheus, nós estamos em Santos, e Santos é uma cidade que é conhecida pelo grande número de idosos. 25% da população de Santos, segundo os últimos levantamentos do IBGE, revelam que 25% da população é formada de idosos. Né? Algo em torno de mais ou menos 100 mil pessoas numa cidade que tem 400 mil habitantes. Consequentemente, nós temos muitos casos de pessoas com mais idade que acontece fratura de fêmur até com muita frequência. Gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito da cirurgia de fêmur, porque dizem que ela tem que ser feita de imediato, Perfeito, rapidamente, né? perfeito. E a recuperação, enfim. O senhor tocou num tema, viu, Francisco, extremamente importante. Ainda mais em especial aqui na região de Santos, né? Mas a fratura de fêmur, ela deve ser tratada com muita atenção, ela deve ser considerada porque é uma urgência. O paciente deve ser operado nas primeiras 24, no máximo 48 horas, e os estudos mostram um índice menor de mortalidade, mas assim, é extremamente importante, porque a fratura do fêmur, até 40% dos idosos vão vir a óbito em até 6 meses depois da fratura. Então o índice é muito grande, é quase metade. Claro, lógico. Então quando a gente aborda rapidamente essa fratura, em 24 horas de preferência, mas até 48, a gente diminui o índice de mortalidade de uma forma extremamente importante. E cirurgias mais modernas, além de mais rápidas, que vão liberar esse paciente para caminhar mais rapidamente, para voltar à vida, é o que realmente faz diferença e diminui realmente o índice de mortes. Puxa, essa informação importantíssima trazida pelo Dr. Matheus, de prazo, a rapidez na intervenção para salvar a vida. Agora, vivemos no Brasil e estamos em pleno SUS, Sistema Único de Saúde. Então, uma pessoa, vamos colocar uma situação bem possível, qualquer pessoa idosa andando em Santos, cujas calçadas também, convenhamos, né? A prefeitura precisaria cuidar um pouco melhor das nossas calçadas, considerando-se que são 100 mil idosos circulando pela cidade. Né? Então, tropeça, quebra o fêmur. É levado para a UPA, Unidade de Pronto Atendimento, SUS, porque cai na rua, chama o SAMU, às vezes a pessoa pode até ter plano de saúde, mas muitas vezes não tem como informar direitinho, vai para a UPA e fica às vezes na UPA, doutor Matheus, 2, 3, 4 dias, até que se consiga uma vaga no hospital, uma vaga previdenciária, para que este paciente, então, seja atendido e para ser operado mais um pouco. Como é que se deve lidar com uma situação como essa? Olha, o senhor realmente tocou num ponto extremamente importante e delicado, porque a gente está lidando com vidas. Claro. E quando eu falo que um idoso está esperando 4, 5 dias para ser transferido para uma unidade, principalmente por vaga de leito e muito mais ainda vaga de UTI, Sim. Que idosos muitos irão precisar depois de uma cirurgia de fêmur, a gente está simplesmente aumentando o índice de mortes, a probabilidade daquele paciente vir a óbito. Então, é um assunto, eu não falo de lugares, de regiões, eu não tenho conhecimento, mas aonde acontecer essa demora para ser transferido e talvez ainda uma demora maior até ser operado, a gente está simplesmente aumentando o índice de complicação e de mortalidade. É verdadeiramente realmente um absurdo. um absurdo. E o ministro
Alexandre Padilha da Saúde, que assumiu recentemente o posto, ele assumiu fazendo duas promessas, quer dizer, reajustar a tabela SUS para que os hospitais possam atender devidamente os pacientes do Sistema Único e, ao mesmo tempo, também agilizar os procedimentos e os exames nas especialidades, que é um dos grandes gargalos do sistema de saúde, infelizmente. Então, fica aí, portanto, mais uma observação importante do Dr. Matheus para que esta questão da cirurgia de fêmur seja tratada com a máxima brevidade e com agilidade nos segmentos de saúde. Ô Francisco, assim, muito cirúrgico, muito pontual, um tema extremamente relevante, inclusive quando se trata de cirurgias eletivas, como por exemplo pacientes que precisam fazer prótese total de quadril, pacientes ficam esperando às vezes 5 anos, Meu Deus. 8 anos. Tem paciente, passou o paciente por mim, né? Vamos falar que acontece com alguma frequência, mas passou o paciente por mim que estava há 5 anos, quando foi ver no hospital, já não acharam mais a ficha dele, ele teve que dar a entrada e começar na fila de novo. Isso vai levar a sequelas cada vez maiores. Pacientes esperando muito tempo, vai aumentar colesterol, pressão alta, diabetes, maior índice de doenças cardiovasculares pela baixa demanda. Esse paciente praticamente não anda, quanto menos praticar esporte, exercício físico. Então aumenta a mortalidade, qualidade de vida, saúde mental, depressão, ansiedade. Espera anos e anos e às vezes sem esperança de melhora. Muito bem, como se vê, Helga, o setor de saúde e a especialidade do Dr. Matheus são pautas aí para N documentários. Mas a saúde, os documentários e a saúde nós vamos falar no próximo bloco. Nós vamos para mais um rápido intervalo, Dr. Matheus, Helga, voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, de volta com a opinião, que recebe hoje, com muito prazer, o médico ortopedista, cirurgião Matheus Jerônimo e também a cineasta, artista, cantora, que eu fui informado de que também é Helga Nemetic, que está fazendo uma série documental na área da saúde, a questão da cirurgia de quadril, que é a especialidade do Dr. Matheus Jerônimo, mas também fica aí como pauta, como sugestão, viu, Helga, para novos documentários, exatamente a questão da saúde, porque Sim, realmente é seríssima, né? É uma questão seríssima, inclusive uma das nossas pacientes do nosso documentário estava na fila do SUS há muitos anos, e agora sim, ele não gosta que eu fale muito, mas eu preciso dizer, porque esse documentário que nós estamos fazendo de forma completamente independente, dependente dele, inclusive, é uma atitude muito nobre dele fazer essas cirurgias com essas pessoas e mostrar para o mundo, porque esse documentário, essa série vai rodar o mundo, se Deus quiser, a diferença que essa cirurgia, temos imagens. A diferença que essa cirurgia faz na vida das pessoas. E Dr. Matheus, que é um médico brilhante, é também uma pessoa muito nobre de estar fazendo de forma completamente independente essa série documental, porque além do serviço que ele já presta para a sociedade sendo médico, ele está prestando mais esse serviço, sendo esse nosso idealizador desse nosso documentário, né? Então, assim, é uma das oportunidades mais incríveis da minha vida de estar dirigindo essa série, porque realmente emociona a gente que está fazendo também. Está transformando, de vê-lo transformar a vida dessas pessoas, né? Verdade. E é difícil a gente conseguir fazer. A gente sabe que o nosso cinema ficou um pouco esquecido, né? Agora as coisas melhoraram. Bem esquecido, né? Bem esquecido, né? Esquecido, né? Bastante esquecido, né? Exatamente, né? A Ancine ficou deixada de lado, o Ministério da Cultura também, mas agora temos aí grandes novas oportunidades para filmar, claro. Inclusive a TV Brasil está fazendo aí um edital, né, junto com a Ancine, junto com o governo, de mais de 100 milhões de reais para investir em documentários, em longas-metragens, em séries. Isso é muito bacana. A gente está tendo essa retomada aí, mais uma vez, a segunda retomada do cinema nacional. É verdade. Né? E os documentários brasileiros, recentes, pelo menos uns tempos para cá, são de ótima qualidade. É verdade, sim. Porque a tecnologia, melhoramos muito. Melhoramos muito. A tecnologia veio para nos ajudar, né? Estamos fazendo nosso documentário aí de forma completamente digital, com equipamentos de primeira qualidade, por conta da nossa produtora, que é a Fish, que é uma produtora aqui de Santos, que é uma produtora maravilhosa.
e eles Que estão bom. com a gente no nosso documentário, e eles sabem que a gente, e equipamentos de altíssima qualidade fazem toda a diferença no nosso documentário, fazem toda a diferença nas nossas cenas, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Agora, doutor Matheus, a questão da medicina, da saúde, se impõe porque realmente é a grande preocupação da população. As pesquisas todas demonstram isso claramente, pesquisas qualitativas, que a grande preocupação da população é a saúde. Depois vem a segurança, mas basicamente é a saúde, que é o grande patrimônio que as pessoas têm. E não se pode brincar sobre isso, não se pode abrir mão desse patrimônio. Agora, tem um outro aspecto, doutor Matheus, que se discute muito hoje em dia, que é a questão da formação médica, do nível dos profissionais. Recente exame do CREMESP mostrou que mais da metade dos formandos não sabia diagnosticar um caso simples de infarto do miocárdio. Ou seja, o cidadão chega no posto com uma dor no braço, um enjoo e tal, e se sentindo mal, o que seria isso? Que providência você tomaria? Era basicamente a pergunta feita. E metade respondeu, daria uma aspirina e mandaria para casa. Mal-estar apenas. O cidadão tendo ali um princípio de infarto. O nível, o senhor profissional já com experiência, o senhor considera o nível hoje das escolas de medicina no Brasil um nível adequado? Não tem como, né? Uma triste realidade que a gente vive hoje. É realmente o nível dos ensinos. Aconteceu a abertura de muitas faculdades e muitos cursos, e os cursos que já haviam aumentaram muito as vagas, e com isso a gente acabou perdendo muito a qualidade. Eu já fui professor de faculdade, do internato, e eu vi pessoas brilhantes, né? Claro. Provavelmente não saí médicos brilhantes, mas eu também vi uma qualidade ali de pessoas, médicos, né, que iam ser médicos em pouquíssimos meses e que não sabiam olhar um raio-x simples. Meu Deus. E quando a gente fala ainda nesse caso... Que horror, não? E são os médicos que muitas vezes atendem as pessoas nos postos de saúde. Mas não sabia o que se era um joelho ou se era uma mão, que são raios-x totalmente diferentes. Verdade, é triste. Não é a regra, a medicina do Brasil ainda é uma medicina de excelência, é um exemplo. Muitas pessoas vêm de fora me procurar, inclusive operei recentemente um paciente que veio da Bélgica para operar, mas quando a gente joga com esse tanto de vagas e faculdades, realmente muitos acabaram perdendo a qualidade, a se rever, inclusive a prova, que agora espero que saia, vai fazer toda a diferença, a prova que realmente vai fazer uma eliminação de alguns profissionais que realmente não podem ir para o mercado. Uma decisão recente do Ministério da Educação e também do Ministério da Saúde, no sentido de que haja essa prova de avaliação para os ultimanistas, né? Mas para poder ingressar na residência. Deve acontecer o quanto antes. É porque aí a gente filtra, porque se esse profissional, mau profissional, que temos em todas as áreas, mas se esse mau profissional ele não vai para a residência, ele não faz uma especialidade. Exatamente. Entendeu? Eu, para ser especialista de quadril, eu fiz uma residência em ortopedia, 3 anos, e depois fiz mais uma residência em quadril. Então, esse profissional não teria ficado ali já. Já é um filtro. Mas o que deveria existir ainda, além disso, é para pegar o CRM, para poder atuar. Porque senão esse profissional vai por quê? Vai para o postinho. Vai pegar o quê? O infarto. E vai fazer o quê? Vai mandar para casa. Toma uma aspirina e manda para casa. E o que vai acontecer? Então, eu acho que deveria sim existir essa prova. É uma iniciativa ótima, louvável. Está demorando, mas o quanto antes sair. E depois, isso deve ser ampliado também para aqueles profissionais que saem da faculdade, porque a gente trabalha com vidas. Então, não dá. Não dá para brincar com isso. É uma coisa... Realmente as pessoas que muitas vezes chegam num posto de saúde buscando atendimento e são mal atendidas, às vezes são pessoas até grosseiras, falta até educação. Eu não sei se você ou familiares já passaram certamente por alguma situação desse tipo. É muito difícil, isso tem que ser de alguma maneira modificado, e o Dr. Matheus disse muito bem, quer dizer, é preciso insistir nessa prova, e não passou, não vai atender, não vai clinicar, Helga.
É verdade. Tem muitas universidades de escolas de medicina hoje em dia por aí particulares, É verdade. muitas pessoas com poder aquisitivo alto que podem pagar Virou um essa... negócio. Virou um negócio, Virou um exatamente. negócio. Então, assim, acaba que no final das contas é como dizia antigamente, pagou, passou, né? Então, assim, às vezes a gente precisa entender e tomar bastante cuidado com relação a isso mesmo. Principalmente essas universidades particulares de medicina, Sim. que a gente sabe que às vezes Não é. não forma esses profissionais excelentes. Né? Olha, aqui na Baixada Santista, na nossa região, para que você tenha uma ideia, nós temos meia dúzia de faculdades de medicina. É demais. Só aqui. Só aqui. É demais. É um Só absurdo. Abre aqui. aqui, ali, Guarujá, não sei o quê, Cubatão, Santo. É demais, mas eu ainda morei em Porto Velho, no estado de Rondônia, Sim. e lá haviam 4 faculdades de medicina e lá só tem 450 mil habitantes. Então, era assim, é desproporcional. Ah. Então, a gente forma, digamos, a rodo, e aí a qualidade desse ensino realmente ela é suspeitável. Bem suspeitável. A propósito, doutor Matheus, há algum tempo atrás, especialistas diziam que, especialistas médicos, né, diziam que a profissão enfrentava uma séria dificuldade naquela época com relação a algumas especialidades, onde havia falta de profissionais. Pediatria, psiquiatria e ortopedia. E perguntado, mas por que essas 3 especialidades? Simples, porque trabalham muito e ganham pouco. Uhum. Essa realidade mudou hoje, doutor? A realidade, ela é cíclica, né? Se eu tenho poucos pediatras no mercado, daqui a pouco, como existe essa pouca oferta, acaba sendo remunerado. Hoje os pediatras são muito melhores remunerados. A exemplo, a curva virou, então, voltou. A curva inverte, mas a realidade é que hoje, esse também é outro caso, a inflação lá nas alturas. Sim. E o plantão do médico cada vez lá embaixo. Plano de saúde com trabalho, cada vez mais. Plano de saúde pagando extremamente mal para o médico. Os médicos tendo que trabalhar rotinas pesadas de 140 horas por semana, e assim, trabalhando com vidas. Sim. Por conta de ser mal remunerado, tendo que fazer, às vezes, cargas excessivas de trabalho. Então, mas é que para fazer pediatria e ortopedia tem que ter vocação. Senão... Tem que ter vocação, tem que fazer por amor, porque aquela pessoa que entra hoje na faculdade de medicina particular, que paga 10, 12, 15 mil numa mensalidade, e acha que vai sair por conta de dinheiro, essa pessoa já está escolhendo pelo motivo errado. Exatamente. Sim. E ela está muito enganada, e é muito provavelmente as pessoas que terão uma má formação, porque no centro não estará o paciente. Não estará o cuidado com a vida. O principal foco dele não é ajudar, é dinheiro. Exatamente. Isso a gente pode e entra num problema muito sério. Não, É digno o médico receber por aquilo que faz. Claro, lógico. Mas não é digno o médico trabalhar pelo dinheiro, esquecendo que a medicina é um sacerdócio antes de tudo, e o paciente deve estar no centro da atenção, e é quem merece realmente o cuidado extremo. É verdade. Porque hoje em dia é um certo modismo também. Sim. Determinadas especialidades. Sim, cirurgia plástica, ganharam, estética, com certeza. Ganharam um grande destaque. Sim, porque são cirurgias também caríssimas, né? E as pessoas cada vez mais preocupadas com a sua forma, não com seu interior, né? com a sua imagem, acabam, né, investindo alto, né, com isso. E aí os médicos acabam se querendo essas especialidades que vão pagar mais, porque como o doutor Matheus falou, hoje em dia a medicina acabou virando um negócio. Tanto para as universidades, o plano de saúde nem se fala, né, cobra muito caro dos pacientes e paga nada para os médicos. A conta não fecha, não vai fechar nunca, né? É verdade, essa é uma triste realidade. Nós vamos para mais um rápido intervalo, peço a licença de ambos, mas voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião que recebe hoje, com muito prazer, o médico ortopedista Matheus Jerônimo e também a cineasta, artista, cantora Helga Nemetic. Eles estão trabalhando juntos
num projeto interessantíssimo, uma série documental a respeito de cirurgia de quadril, que é a especialidade do Dr. Matheus Jerônimo. Nesse sentido, Dr. Matheus, a cirurgia robótica cabe na cirurgia ortopédica, por exemplo, na cirurgia de quadril, que é a sua especialidade? A cirurgia robótica cabe, é uma nova realidade. Ela tem muito a acrescentar na prótese total de joelho, já tem muito a acrescentar. E na prótese de quadril, ela auxilia em parte da cirurgia. Né? Então, hoje já é uma realidade, já existe em São Paulo, nos grandes centros, robôs que vão fazer parte da cirurgia, vão auxiliar. O cirurgião ainda é indispensável, Claro. mas eles auxiliarão a ter uma melhor ideia. Então, em especial com aqueles cirurgiões ainda menos experientes ou, né, que não têm tanta habilidade ainda, porque isso também vem com o tempo. Sim. Hoje o Dr. Matheus opera muito melhor do que há 10 anos atrás. E isso é inegável. Então, a cirurgia robótica ela vem para auxiliar, passar mais segurança para o paciente. Tem, claro, não são para todos os casos, mas em alguns casos, quando bem indicada, ela e tende a evoluir cada vez mais também na ortopedia. Porque, pelo que dizem, né, os especialistas nessa área, é uma cirurgia menos invasiva, né, a robótica. Ou seja, ela é mais precisa, não há tanto Ela é mais, sangramento, não, ela é mais precisa. Ela seria mais precisa, em especial na região do acetábulo, que é um dos componentes ali, um dos ossos que a gente vai realizar a cirurgia. Ela não consegue hoje fazer tudo. Sim. Então, ainda a experiência do cirurgião é o principal modificador. Eu fico imaginando como que a robótica iria colocar aquela E prótese não tem dentro do fêmur. Gente, Não tem jeito. Porque eu tô acompanhando, eu fico dentro da sala de cirurgia, ao lado do Dr. E já Matheus. tá aprendendo algum um robô monte, tá trabalhando, aprendendo um é? O monte. robô não, mas eu já estou aprendendo quase, eu já posso ser até auxiliar o doutor Matheus daqui a pouco, porque tem coisas que eu acredito que o robô não vai conseguir fazer. O que esse homem faz dentro da sala de cirurgia, eu acredito que o robô não vai conseguir fazer. Não Porque faz. ele tem que serrar o osso e martelar e colocar a prótese dentro do fêmur. Isso aí eu acho que o robô não vai fazer. E depois o paciente acorda sem dor. Né? E depois o paciente É acorda incrível, com dor. incrível, é incrível. Agora, Helga, como é que é filmar nesse Rapaz, local? olha, Tá Você aprendendo. aguenta bem? Se o sente primeiro bem? Como dia é que eu você quase vê? desmaiei, viu? Acaba dando mais problema que o paciente. né? Mas olha só, no primeiro dia ela quase desmaiou. E depois como foi, Helga? Não, no primeiro dia eu quase desmaiei, mas essa última cirurgia eu já estava com a cara aqui, ó, dentro. Mas, doutor Matheus, isso aqui que está acontecendo aqui? Essa parte aqui você vai fazer o quê? Até limpei o sanguinho na testa do doutor Matheus. Mentira? É verdade. Verdade. Quer dizer que no primeiro dia quase que ela deu trabalho. Quase que eu desmaiei, Quase que ela viu? desmaiou, Mas e aí você depois- tem que atender. Né? Mas em especial, depois que vê o resultado, Realmente. e depois que vê o paciente sem dor, aí na segunda ela já quer ver como Já é quero que é ver isso como é que aí. é essa parte, porque essa Que- foi diferente. Porque cada cirurgia é diferente da outra, dependendo de Claro. cada paciente, Como né? uma cirurgia dessa faz um milagre Faz o daquilo, milagre já quer saber daquele. como é. Né? Exatamente. E é muito impressionante, impressionante, é muito impressionante. Nossa. E nós ficamos ali 4 horas, né? Teve a primeira cirurgia, duraram 4 horas, porque foram os dois lados do quadril, né? Então, assim, ele faz um lado e faz o outro. Então, a gente ficou ali 4 horas filmando, né? Colhendo aquele material. E assim, não é fácil, não, rapaz. Imagino. É uma coisa de super-herói. É lindo, é sensacional, é transformador. E a gente vê, por exemplo, essa paciente agora que nós estamos gravando, ela voltando à vida. Ela dando os passos e tendo movimentos que ela nunca teve. Nunca teve. Porque com 6 anos de idade, só um spoiler, com 6 anos de idade ela teve um problema no quadril e ela cresceu. Hoje, com 32 anos, sem realizar movimentos, sem caminhar de forma direita. E hoje a gente vê muito rapidamente a vida dela sendo transformada. Uma moça, né? Então é uma poder cirurgia, dançar, sem poder, né? inclusive um sonho que ela quer é voltar a Você dançar. falou, Nossa, você tocou no ponto certo. Então é uma cirurgia transformadora, quando ela é bem executada, quando nas mãos corretas, quando Deus está cuidando de tudo. Claro, É uma cirurgia transformadora. Agora, doutor Matheus, a pergunta se impõe. O SUS realiza essa cirurgia de quadril? O SUS realiza essa cirurgia de quadril, mas aí existe um problema de demanda e oferta, né? A demanda é muito grande e o SUS oferta poucos leitos de UTI, poucos materiais, muitas vezes, né, falta ainda, é menos, mas ainda falta em algumas áreas profissionais, mas em especial, falta ao governo realmente adquirir mais materiais, adquirir
mais próteses e mais leitos de UTI e enfermaria para que essa fila rode. Porque é muito possível zerar essa fila, a verdade é essa, em poucas semanas. Então fica aí, portanto, uma dica para o ministro Alexandre Padilha, que é mais um setor que o Ministério da Saúde tem que olhar com muito cuidado, com muito carinho. Ou seja, reajustar a tabela do SUS é importante, mas também mandar materiais para que os profissionais possam trabalhar. Senão... Materiais e leitos. Leitos, né? É totalmente assim. Profissionais nós temos, e profissionais realmente muitos, extremamente capacitados. De bom nível. E com uma vontade realmente de ajudar, que como arde no meu peito, arde também em muitos profissionais, de ajudar, de sentir as dores dos próximos. Porque é muito frequente, é quase diário os pacientes vindo até o meu Instagram e pedindo um socorro, que está há anos sem caminhar, com dores intensas, e isso é de cortar o coração. Então, isso assim, é para ontem, não deveria nem nunca ter existido uma fila que demora tantos anos, que acaba com vidas e que realmente tem como ser resolvido. O senhor veja que no SUS é uma espera para um exame de endoscopia. Chega a levar 6 meses, 8 meses, porque é um exame rotineiro, né, relativamente simples. Ou seja, 6 meses, 8 meses. E que quando, em muitos casos, é feito de maneira rápida, de maneira realmente, o diagnóstico, ajudando no diagnóstico rápido, evita, por exemplo, mortes por conta de câncer. Claro. Porque se eu tenho um câncer em fase inicial, que foi diagnosticado, e por isso eu pedi o exame, os pacientes esperam 6 meses para fazer o exame, o câncer já se alastrou, deu metástase. Já deu metástase, não tem mais tratamento, uma coisa que tinha tratamento. Então, são casos realmente que até mexem comigo. Esse é um compromisso público do ministro Padilha quando assumiu. No discurso dele de posse, ele garantiu que iria agilizar os exames de especialidade, como é o caso da endoscopia, entre tantos outros. Vamos aguardando, vamos ver como é que as coisas evoluem. Nesse sentido, doutor Matheus, também um outro tema que se impõe. Naturalmente, eu gostaria de saber a sua opinião. O programa Mais Médicos funciona? É adequado? Devemos continuar nessa toada ou não? Enfim, como é que o senhor vê essa questão? Olha, antes de falar desse assunto, eu vou chamar o nome do programa, que é Opinião Litoral. Então eu vou dar a minha opinião. Claro. E o que eu vivi. Porque desde 2013 eu vi médicos vindo de outros países. Não vou citar, mas o primeiro país que veio, por exemplo, médicos que não sabiam prescrever uma dipirona para uma dor de cabeça. Pacientes que entraram com dor na barriga e saíram com remédio para infecção de urina. Tratamentos totalmente errados, com uma formação não testada, uma formação suspeita, um programa que ainda retira o trabalho de muitos médicos, que hoje a realidade é com essa oferta que a gente tem, não tem mais falta de médico no Brasil, não precisa trazer médicos de fora, então a gente tira do nosso médico de excelência, que muita formação ainda é de excelência, com essa prova ainda vai melhorar a seleção, e a gente traz profissionais que não têm nenhuma certificação, nenhuma certeza, e que a gente vê na prática profissionais prejudicando vidas, profissionais que não sabem o básico para cuidar de pessoas. Verdade, esse é um depoimento importante, doutor Matheus, que está nos hospitais, está cuidando, está operando, está vendo o atendimento que muitas vezes é feito no Brasil e que deixa muito a desejar. Agora, Helga, veja bem, nesse mundo da saúde, você pretende, como cineasta que é um nicho importante para documentário, pelo menos para as pessoas terem conhecimento. Eu acho que sim. Isso é informação, né? Exatamente. A gente precisa de mais documentários sobre saúde, porque a artroplastia é uma das milhares de cirurgias que podem ser feitas e que as pessoas não têm noção, que as pessoas sentem medo. A gente vê pacientes que têm medo da cirurgia, porque não têm a informação, porque não sabe que hoje em dia a cirurgia ela é feita de uma maneira muito mais eficaz, muito mais simples, com muito menos invasão, menos sangramento, com menos risco. Doutor Matheus, a nossa primeira paciente, ela tinha esse medo, ela perguntava, ela demorou para decidir,
pela cirurgia por conta desse medo, porque ela não tinha aí a informação correta sobre a cirurgia hoje em dia, depois de tantos anos, né, com a evolução da medicina. Então, eu acho que assim como essa paciente, muitas outras pessoas não imaginam, não só a artroplastia, como muitas outras cirurgias, né? E eu acho que a gente precisa falar mais sobre saúde, a gente precisa documentar mais sobre saúde de uma maneira correta. Sem fake news. Exatamente. Tá cheio de fake news por sem aí fake também, news, de uma maneira correta, mas que também emocione, que também faça com que a pessoa se sinta ali dentro dela, tipo, o desejo de que eu posso, a minha vida vai ser transformada como essa. Bem. Eu acho que é assim que a gente une a arte e a medicina. Essa é a principal missão desse documentário, é realmente levar essa informação. E informação precisa, e transformar outras vidas que, por desconhecimento, deixam de realizar uma cirurgia que hoje é a cirurgia com melhor resultado, mais mudança de qualidade de vida de todo mundo. Veja que essa questão da informação, o próprio Dr. Drauzio Varella, quer dizer, há mais de ano, vem sofrendo quase que uma campanha, um verdadeiro insulto à figura do Dr. Drauzio Varella, ele recomendando remedinhos de quinta categoria para resolver problema de dor aqui, dor ali. E ele já cansou, ele entrou na justiça, mas não conseguem resolver essa questão das fake news. É isso aí. Ou seja, o que tem de explorador nessas situações é realmente um absurdo. E com medicina não se pode, em absoluto, brincar. Tem que ser alguma coisa muito séria. Mas, Dr. Matheus, eu preciso fazer mais um intervalo, mas eu queria deixar uma pergunta para o senhor, no próximo bloco, que muita gente sofre disso também. Hérnia de disco tem solução? Mas o senhor responde no próximo bloco. Vamos para o intervalo, voltamos já. Muito bem, estamos de volta com a opinião e agora vamos para o último bloco do programa, passa muito rápido. É o programa que recebe hoje o médico ortopedista Matheus Jerônimo, que é especialista em cirurgia de quadril, e também a cineasta, artista, cantora Helga Nemetic. Muito bem, doutor, eu deixei uma pergunta para o senhor no bloco anterior com relação à hérnia de disco. Muita gente se queixa de problemas de dores, hérnia de disco, dor na coluna lombar, enfim. Tem solução? A verdade é que sim, tudo tem solução, acho que menos a morte, mas o restante, a medicina avança cada vez mais. A coluna lombar é um assunto realmente que merece atenção, porque é o problema mais frequente nos pronto-socorros. Então, que as maiorias dos pacientes com dores que procuram atendimento para alívio, com dores intensas, que precisam ir no pronto-socorro, advém das dores na coluna lombar. A hérnia de disco é uma dessas causas, não sendo a principal, mas é uma dessas causas. A hérnia de disco, entre os discos lombares, as vértebras existe o disco lombar, que ele vai herniando, ele vai saindo para fora. Então, graus variados dessa extrusão vão afetar ou não uma raiz nervosa e causar mais dores. Sim. Mas tem solução, tratamentos conservadores que podem aliviar em muitos casos, e quando o caso realmente existem bloqueios, anestesias que podem aliviar a dor, e quando realmente está comprimindo, existe a indicação cirúrgica, também existe a cirurgia que devolve qualidade de vida e que cada vez também na sua área está evoluindo, como um todo a ortopedia evoluindo cada vez mais para trazer mais segurança e mais mudança de vida. O tratamento conservador ao qual o senhor se refere é a questão, por exemplo, de RPG, fisioterapia, é isso? Perfeito. Tratamento conservador, a gente vai ter fisioterapia extrema, que também evolui a cada dia e devolve muita qualidade de vida, mas RPG, uma opção, pilates, musculação. Tem muitos pacientes mal orientados, e eu pego muito isso, eu atendo muito isso, pacientes mal orientados que foram indicados a pararem e nunca mais fazerem musculação porque tem dor na coluna lombar. Ou às vezes porque tem dor no quadril. Sim. Né? E é extremamente errado essa orientação, porque o reforço da musculatura, eu ter um músculo mais rígido e mais forte, diminui a carga nas articulações e nos problemas. Claro, bem orientado. E, claro, existem casos extremos que eu posso realmente evitar, em especial na coluna.
né? Agora, por exemplo, se tratando de quadril, já puxando de novo para o quadril, se esse paciente tem dor, ele consegue fazer exercício, tem mais é que fazer. Eu já peguei muito orientados por outros profissionais a não fazerem porque tinha problema. O que acontece com as dores? Pioram. Porque o músculo vai embora, vai acabando, a sobrecarga na articulação aumenta e com ela as dores. Então isso é extremamente importante e a coluna lombar também vem evoluindo muito, muito, muito mesmo. É procurar atendimento nos primeiros sintomas, quanto mais cedo e certo o diagnóstico, melhor e mais eficaz é o tratamento. Como se vê, né, Helga? Voltamos à informação. Quer dizer, a orientação, no fundo, é a boa informação Com prestada certeza. por quem tem o que dizer. É isso aí. Porque deve ter um monte de palpiteiro aí, né? Dando palpite na internet, achando isso, achando aquilo, né? Não tem base científica, não tem base de estudo, de pesquisa para dar a sua opinião, diferentemente do caso do Dr. Matheus. Sim, Né? porque hoje em dia nós temos a inteligência artificial que nos dá um texto pronto. É verdade. E aí, hoje em dia, muitas pessoas que são metidas a saber de tudo e É falar o sobre Dr. Google, tudo, né? botam lá um textinho lá feito pela inteligência artificial, coloca nas redes sociais e muitas das pessoas veem aquilo como verdade. É um grande perigo, né? E às vezes compram, né? Oferecendo produtos, ganhando dinheiro em cima das pessoas que muitas vezes desesperadas recorrem aí ao Dr. Google Exatamente. e outros doutores que tem por aí, né? É isso. Para doutorear. É preciso doutorear, é preciso tomar muito cuidado com essas questões da internet. Como disse certa vez o filósofo, o grande pensador italiano Umberto Eco, né? Uma frase, é um resumo da frase que ele cunhou, dizendo o seguinte, que as redes sociais deram voz a uma legião de imbecis. Então, o que tem de imbecil dando palpite sobre tudo na internet é uma barbaridade, é uma grandeza, viu, doutor? As redes sociais hoje elas servem para informar, claro, mas também para desinformar. Desinformar, muito bem. Então, e quem não sabe muito bem o que procura, não vai saber quando encontra. É verdade. Então, muita gente, até a inteligência artificial, até o ChatGPT, para ela te dar uma resposta totalmente correta, você tem que fazer uma pergunta muito bem elaborada, sabendo do assunto. É claro. Então, ela não vai te responder uma pergunta com exatidão se você não sabe perguntar com exatidão. Então, você tem que ter domínio do conhecimento. Se você perguntar, não saber certo, pergunta, você vai ter respostas incompletas, às vezes até erradas, de outro assunto, levando aquilo como verdade. Então, em qualquer área, a gente vai ver muito problema por aí. Muitos sabichões, como diz a Helga aqui, e sabichões do GPT. Né? Eu vejo... Claro que é sensacional, né? Hoje o GPT ajuda a gente, tem que saber usar. Mas olha, doutor, nada como uma boa e velha literatura médica. Pesquisa, se debruçar, ler, trabalhar, estudar. Enciclopédia. É isso, estudar. Tem que estudar. Não adianta ficar no barzinho da esquina e não assistir aula. Aí não tem jeito. Não vai se formar nunca um bom médico. Muito bem. Helga, eu queria falar um pouquinho agora, nós já estamos no último bloco, falando um pouquinho de cinema. Né? Eu queria a sua avaliação sobre o momento que me parece muito bom, muito auspicioso que o cinema nacional vive. Com certeza. Como eu falei antes, né, a volta da Ancine e do Ministério da Cultura fez com que a gente vivesse esse momento extraordinário que foi termos aí o nosso primeiro Oscar para o nosso cinema nacional, né? Ainda Estou Aqui ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, Fernandinha ganhou Globo de Ouro como melhor atriz e, obviamente, tudo isso graças ao nosso Ministério da Cultura e a nossa Ancine. Sem eles a gente não ia conseguir chegar lá, né? Então, assim, é um momento muito especial para o cinema brasileiro por conta disso, mas também por conta das realizações que estão voltando a acontecer, né? As filmagens, né? Rodar o filme, né? E a qualidade do nosso cinema com a tecnologia que já se avançou melhorou muito, né? Porque como a gente estava conversando antes, né? O som do cinema, né? Como você havia dito, no passado não se ouvia. Eu sou dessa época. Exatamente, porque antigamente a gente tinha a gente filmava em película, né, que é aquele rolo de filme, né, que é o negativo, né, assim como a gente revelava fotos antigamente, né, o cinema também era feito assim.
Então, quando a gente filmava uma câmera de película, ela não tinha o som direto. Então, a gente tinha que gravar o som separado em um outro gravador que era também de fita. Né? Então, quando você ia editar o filme na moviola, você tinha que editar a imagem e editar o som. Então, certamente daria algum probleminha, né? Até porque nós não tínhamos ainda toda aquela tecnologia. Seria mixagem ou não? Também, você precisaria mixar. Depois que você editasse tudo na moviola, aí você ia tentar passar aquilo para o digital para digitalizar e para mixar, para corrigir a cor. Mas antigamente a gente no Brasil não tinha tecnologia que, por exemplo, a Europa e a América tinha, que ainda era melhor que a nossa, mas com o passar dos anos a gente hoje já consegue já estar junto aí com a mesma tecnologia e as coisas terem melhorado demais para a gente. Agora é tudo digital, olha que maravilha. É verdade, não, sem dúvida nenhuma, melhorou muito. E também, eu acho que os nossos diretores, acho que os nossos artistas, todos, né? Sim, claro, porque a gente talento nunca faltou ao Brasil. Sim, e aí a gente tem universidades de cinema, de formação, né? Antigamente não tinha, né? Aqui no Brasil a gente tinha a primeira faculdade de cinema, que foi na UF, que era lá em Niterói, né? Sim. E era uma faculdade um pouco mais teórica, baseada mais na teoria. Eu não tinha muitos equipamentos para as pessoas filmarem. Depois, outras faculdades foram surgindo com equipamentos para que a gente pudesse filmar. Eu me formei filmando, né? Filmando em película, inclusive, em digital também, aprendendo a botar a mão na massa, né? Então, assim, hoje em dia a formação também dos profissionais da área de audiovisual está muito melhor. E esse seu aprendizado certamente contribuiu muito para o documentário. Eu queria até mostrar a cena. Vai falando, vai explicando o documentário. Sem sombra de dúvidas, né? A Helga, ela dirigiu com maestria e fez realmente dar vida a uma ação real. Essa é a sua paciente. Que muda vidas. Essa minha paciente, ela operou os dois lados ao mesmo tempo. É uma cirurgia e sem tomar bolsa de sangue, com a hemoglobina acima de 11 depois da cirurgia, sem UTI, andando, isso aí no mesmo dia da cirurgia. Mesmo dia da cirurgia? Mesmo dia. Sem dor, né? Totalmente sem dor. E com uma vida nova. Ela tinha uma limitação que ela não conseguia mais vestir roupa, calçado, sem ajuda. Olha só. No carro ela tinha que ir deitada no banco de trás, porque não conseguia ficar assim. Ela ali na praia. Ali é 2 meses depois. 2 meses depois. 2 meses depois, fazendo academia, caminhando, sem dificuldade. Voltou a trabalhar com 15 dias depois da cirurgia. Parabéns, doutor Matheus, parabéns, Helga, pelo trabalho de vocês. Muito obrigada. E assim chegamos ao final. Nós teríamos muito mais a conversar, você imagina, a pauta é extensíssima, 2 temas básicos, saúde e cultura. Mas chegamos ao final, infelizmente. Queria agradecer muito a presença do Matheus e da Helga. Muito obrigado, doutor Matheus, parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço, mais uma vez é um prazer estar aqui, um prazer falar com o senhor num local tão importante, com tanta estima que tem esse jornal, essa opinião litoral. É um prazer realmente trazer informações sobre saúde, e aqui, uma querida Helga. E aqui na TV Cultura, né, Helga? Com toda certeza, obrigado, a TV Cultura, que é maravilhosa, e obrigada pela oportunidade de a gente estar aqui divulgando o nosso trabalho. Nós é que agradecemos. Agradeço muito ao Dr. Matheus Jerônimo, a Helga Nemetic, e especialmente a você, meu caro telespectador, minha cara telespectadora, pela audiência qualificada de sempre. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição do Opinião. Muito obrigado e até lá.